Você E, falando isso, eu sempre eu acho engraçado quando os pais chegam, porque os pais chegam, apertam a campainha e eu abro a porta, né? Só que eu abro a porta não olhando para cima, eu abro a porta olhando para baixo, porque quem eu tô esperando tá lá embaixo, é né? embaixo, não é o E é tão pai? engraçado quando as crianças estão escondidas, que elas às vezes se Se escondem no escondem. corredor, e aí eu, cadê? Tipo, nós dois levamos sustos, sabe? Porque, tipo, Aham. eu abro a porta esperando alguém ali embaixo e de repente me deparo com alguém em cima. E quando eu abro e eles estão embaixo, nossa, dá para ver no olharzinho, assim, sabe? Que, nossa, ela abriu a porta para mim, não foi para minha mãe, né? Não foi É. para o meu pai, foi para mim que ela abriu a E porta. como E isso a gente faz sente diferença, né? isso. Aham, faz muita diferença. De você jogar a sua atenção para a criança, de você direcionar o seu atendimento todo para ele, desde o momento que ele Que chega ele na chega. recepção, com quem você vai conversar. Sabe que durante os atendimentos online, agora na pandemia, eu passei por uma situação muito assim, porque como a gente fazia a terapia através de vídeo, às vezes era inevitável que eu conversasse um pouco com a mãe, né? Principalmente no começo, para saber como é que estava a rotina de casa, isso e aquilo. Uhum. E chegou um determinado momento de umas terapias que eu falei para as mães, olha, a gente vai ter que conversar num outro momento, porque quando ligar o vídeo eu tenho que conversar com fulano. A minha atenção tem que ser para ele. Porque senão o que estava acontecendo é que eles estavam se dispersando, eles não queriam. E aí teve crianças a ponto de falar que não queriam que a mãe fizesse junto. Então, a mãe, eu colocava a mãe na sala, a mãe ia para um outro cômodo e ela participava da sessão em um outro lugar. E a criança às vezes estava no quarto sozinha. Então, veja, o quanto é importante a gente olhar para o paciente e dar a devida importância que ele tem, né? Você Sim. olhar e ter esse cuidado com ele. Ele, Falar, ó, ele você é já, ele importante já estar presente vem. com você. Ele já vem com várias. Como que eu posso. A palavra não veio agora. Mas com várias dificuldades, né? Dificuldade de Sim, enxergar, ou uma dificuldade motora. E aí você direciona muito para a mãe, você acaba só empoderando a mãe. E você acaba esquecendo a criança. E o objetivo, é, o foco principal é você empoderar aquela criança durante a terapia, para que ela tenha realmente o prazer de fazer a terapia com alegria, com satisfação. sim, E é engraçado que muitas vezes eles querem mostrar para os pais que eles estão fazendo, né? Mas aí a hora que eles já têm autonomia para fazer aquilo, eles já não querem mais a participação dos pais. aham, É bem exatamente. engraçado que daí o É uma pai já não é mais dependência. importante. Isso, é uma dependência em um certo momento e de repente ele se sente totalmente. Ele confia, na verdade, no Sim, terapeuta, né? Ele confia aham. na gente. Ele estabelece, ele desenvolve um vínculo. E eu percebo que muitos pacientes não gostavam nem, tipo, que a mãe entrasse no final. Às vezes eu falava, não, mas é que eu preciso mostrar isso aqui pra sua mãe, porque ela vai fazer com você em casa. E eles não queriam, não, eu sei. Então, Aham, eu já eu tive ensino. essa postura. Eu também Eu tenho ensino, isso. eu sei. Falei, então vamos Aham, chamar ele e você vai ensinar pra eu ver. Então, tem todo exatamente você isso. vê o crescimento deles, né? A autonomia que eles Sim, vão ganhando com você. Isso é muito bacana. sim. Ô, Darling, conta pra gente um pouquinho como foi essa questão de você contar pros pais, sabe? De você falar pros pais, olha, agora a gente tem uma terapia, uma estimulação visual que é modulada. Porque a gente tinha, você e a maioria dos profissionais que se formaram em Curitiba, nas primeiras formações, a gente era tudo estimulação visual daquela tradicional, da década de 60 mesmo, né? E a gente Sim, sabe disso sim, hoje que a gente estudou. sim. E como que foi para você o contar isso para os pais? Eu vou fazer E, pergunta enquanto o povo não tá fazendo. Gente, vocês podem perguntar, vocês podem fazer tá. pergunta, tirar É dúvidas. engraçado que assim, eu levei um tempo para poder assim, tipo, é, colocar em prática o curso, né? Assim, Aham.
totalmente alinhado, porque assim, eu via que quando eu falava que eu estava aprendendo algo novo, alguns pais falavam assim, mas primeiro você tem que se especializar mais para depois. Mas aí, à medida que eu fui colocando dentro da minha terapia, né, fazendo alguns, eu fiz olha lá, eu fiz um teste. Eu separei metade, né? Então, dá para fazer uma tese aí. Dá para fazer um artigo. Dá para fazer um artigo. Eu separei metade, e aí eu vi, né? Porque o que me incomodava muito era a questão do efeito platô, tá? Porque eu trabalhava com os meus pacientes, eu tinha paciente que eu já estava lá há 3, 4 anos e a criança não saía do lugar e eu não sabia o que fazia. Aí eu fui pegando aquelas crianças e direcionando, né, para essa questão da modulação. E eu vi que, assim, tipo, uma semana tava assim, na outra tava mais ainda. E aí elas foram evoluindo. Daí eu falei assim, opa, tem alguma coisa aqui que realmente eu tô fazendo certo. Então eu quero saber o que eu coloquei aqui que fulano progrediu, e aí você começa a estudar. Tá, então eu estou trabalhando V1, estou trabalhando V2, estou trabalhando V3, estou trabalhando... E aí você começa a... Mas eu demorei para fazer isso. Eu demorei porque todo aquele conceito, né? Tipo, eu estava meio ainda que na escola antiga, e eu tava enraigada, né? Mas a gente enraigada, sim, enraigada. Mas aquilo para mim era tão surpreendente que, tipo, não é possível que seja tão rápido assim e eu tô aqui galgando passinho por passinho e de repente, né? E aí eu comecei eu nem falei nada, eu quero que você faça isso porque eu estudei que isso é legal e vamos lá. E aí os pais foram vendo a evolução. Nossa, mas ele não estava fazendo isso e agora ele está fazendo, e muito mais rápido. Então, para mim, foi um processo lento, tá? Mas a hora que eu, na verdade, não foi nem os pais, né? Eu descobri, eu realmente abri a mente para aquilo, a coisa evoluiu, então eu não precisei falar, sabe? Porque era visível aos olhos deles. Isso é muito rico que você contou, né? Porque eu sou uma falastrona, todo mundo sabe disso, né? Então, quando eu cheguei já da imersão, né, de neurovisão, eu já cheguei e falei, gente do céu, o que eu vou fazer? Porque eu descobri tanta coisa, eu queria aplicar tudo. Aí eu falei assim pro Lele, eu posso pôr o relaxamento no final das minhas terapias? Já começou assim, já começou o palme vindo fazer parte da minha vida. Então, né? foi a primeira coisa que eu comecei também, assim. Eu também comecei colocando daí, assim. Deixa eu só interromper você um instante. Pode porque interromper. É engraçado assim, que como eu comecei muito devagar, a última que eu coloquei foi uma, assim, tipo, eu sempre apagava a luz no começo da terapia para começar alguns exercícios, para trabalhar com luz, tá? E aí acabou que ficou ao contrário, e daí tinha aquele silêncio e às vezes os pais abriam a porta e falavam assim, tá dormindo? Não, é relaxamento. E aí você... Eu falei, não, nós estamos relaxando. É que a gente trabalhou bastante, a gente trabalhou exercícios específicos e agora a gente está relaxando. E era muito engraçado. Que a criança... que a criança começava As crianças a rir. também achavam engraçado, eles gostavam. Achava engraçado. Aí agora pode complementar, desculpa te cortar. Então, eu tava falando exatamente isso, né? Que quando a gente. Eu tava falando que eu sou muito falante, contava tudo pros pais, já ia inserindo. E quando chegou, eu comecei com o palming. E quando eu comecei a colocar o palming, poucos dias depois, eu já conseguia perceber que tinha alguma coisa diferente. Eu não sabia dizer exatamente ao certo o que era. E aí, mesmo sem, a gente não tinha começado ainda a formação, a gente tava naquela sede, né, de conhecimento, de estudar, de se aprofundar. Sim. E eu comecei a colocar os relaxamentos, intercalar em alguns momentos da minha estimulação, eu colocava o relaxamento.
E eu lembro que um desses pacientes voltou, estava em fase de voltar para a doutora Cláudia, quando ela falou, Suelen, tá muito diferente. E aí foi muito engraçado, porque o que estava acontecendo? Aconteceu que eu só coloquei um relaxamento no final, ou seja, eu estava fadigando a via, né? Várias vias, porque na verdade Sim, era um a gente encharcamento jogava o sem no precedente. encharcamento. E quando a gente fala de encharcamento e de platô, pode ficar para as pessoas que estão chegando na live que nunca ouviram esses termos, tipo, a dúvida é assim, ó, quando a gente faz a estimulação tradicional, a gente não relaxa, a gente só estimula. Sim, E quando você fica jogando estímulo, você vai encharcando uma via. Vamos pensar num cabelo, né? Que acho que tem bastante mulher aí. Então, vamos pensar no cabelo. Vamos lá, abre a cutícula do seu cabelo. Beleza, abri, cheio de exercício. Jogo coisa e deixa o cabelo assim, não fecha a cutícula. Era isso que a gente fazia na estimulação. A gente jogava, mas a gente não fechava o que a gente estava fazendo, né? Então, claro, ele ia fadigar ao ponto de ele chegar no momento em que ele ia entrar num platô, não ia mais para frente nem para trás. Eu tinha muitos casos assim quando a gente eu começou. também. E acredito que você também. Onde Muitos. a gente, eu não sei se você tinha esse pensamento, mas eu tinha, gente, o que eu tô fazendo de errado? Acho que eu vou colocar mais, porque a gente, eu pensava que Exatamente. o Então, problema era o menos, que eu tava fazendo e pouco. é o que eu pensava também. E aí a gente fazia o quê? 5, 6 exercícios, né? Com Uhum. 10, 12, 15 15 figuras, minutos. 15 minutos ou Eu mais, mandava a para sessão casa. inteira. Eu mandava para casa 15 minutos, 20 minutos. Já cheguei a mandar 40 minutos para casa, porque eu pensava, não, tem alguma coisa errada, vai ter que estimular mais. Porque Sim. tem algum problema. E engraçado que a aceitação dos pais, quando a gente passa, mas só 2 minutos, mas só 3 minutos, mas só isso minuto. Sim, só esse minuto. O importante é você fazer o último, que é o que é mais longo. São 7 minutos. Se conseguir 8 minutos, tudo bem, mas 7 minutos é o cravadinho no relógio. E que é um super relaxamento, né? Um Que é super onde a gente relaxamento. realmente consegue fechar todas as cutículas, vamos chamar de cutículas, né? Espinhas Cutícula. dendríticas dos Aham. neurônios que a gente trabalhou. Então, quando a gente joga Exatamente. o estímulo, a gente não joga o estímulo no cérebro como um todo, né? A Não. gente olha o que a criança tem, porque já vem lá com a indicação oftalmológica, né? Porque ele passou primeiro Uhum. por um Sim, tem uma oftalmologista, avaliação fez clínica. uma avaliação muito detalhada, né? Isso é muito importante, porque muitas vezes eles mandam pra gente só, por exemplo, acuidade visual, ou uma outra. É, Eu já recebi caminho para estimulação visual e não visual, ter exatamente, e não ter o que você. O que você vai trabalhar? Daí você tem que fazer a sua avaliação. Só que a a sua sua avaliação. avaliação, isso, só que a sua avaliação que você faz quando você tem só a estimulação visual, você só trabalha as habilidades Sim, visofuncionais. a avaliação funcional. Isso. E aí o que acontece? Você não aprende, você não tem aquela modulação que você É. necessita, né? Uhum. E aí você vai jogando, ele não consegue isso, então eu vou fazer isso. E vai fundo naquilo, né? E acaba, voltamos ao nosso assunto, encharcando as vias novamente, Encharcando as né? ilhas, né? E daí chega naquele platô, que é onde você não tem para onde sair. É claro.